Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu irmão em Cristo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus venha te dar um excelente dia em nome de Jesus. Mas vamos dar aqui uma palavrinha e trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou começar com uma pergunta retórica, que é a seguinte: o que te motiva? Ou qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Nós vemos que alguns seguem a Jesus Cristo pelo amor, porque amam Jesus Cristo, porque realmente tem Jesus Cristo dentro do seu coração. Outros pela necessidade. Outros estão bem necessitados e assim encontram no Evangelho a causa da sua necessidade, de sanar a sua necessidade. Outros porque estavam vulneráveis e assim foi para o Evangelho como se fosse uma proteção, para o Evangelho proteger. Mas qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Nós vemos que outros seguem a Jesus Cristo por causa do medo da morte, porque o Evangelho tem vida eterna para aqueles que permanecerem até o fim. E assim acha um meio de seguir a Jesus Cristo por uma recompensa. Muito bem, a recompensa de vida eterna. Mas qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Qual a sua motivação? Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele amava Jesus Cristo. E está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo do 15 ao 17, quando Cristo faz as perguntas para Pedro se ele realmente amava Cristo, o seu mestre, e ele responde: sim, eu te amo, Senhor. Mesmo Pedro tendo negado a Cristo, mas nós vemos que ele amava Jesus Cristo, realmente. De tal forma que quando foram crucificar o apóstolo Pedro, preferiu ser crucificado de cabeça para baixo para não se assimilar, ou se parecer com a crucificação do seu mestre Jesus Cristo, do nosso Criador. E você? Qual a sua motivação em seguir a Cristo? O outro que amava Jesus Cristo de uma tal maneira que não tinha nada que tirava Jesus Cristo do seu coração, nem mesmo o banho quente de azeite, o banho efervescente de óleo. João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, esse mesmo que escreveu as epístolas, esse mesmo que escreveu o livro da Revelação, Apocalipse, ele amava Jesus Cristo de uma tal maneira que convidaram João para negar a Cristo, ou ele ia se submergir num tacho quente de óleo de azeite. Ele falou: eu não vou negar a Cristo, e não negou. E assim jogaram João, mas ele saiu ileso e foi jogado para a ilha de Patmos para ser morto lá. Mas João não foi morto. Por quê? Porque Cristo Jesus o guardou até o final da sua vida. Qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Nós vemos que teve outro também que disse que amava Jesus Cristo, jurou amor a Jesus Cristo, mas no final da sua vida, ou no fim, ele negou. E com um beijo. O seu nome é Judas Iscariotes. Está escrito lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 14, está escrito lá que Judas Iscariote vendeu o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por miseráveis 30 moedas. Tem muitas pessoas que vendem, talvez não literalmente, mas alegoricamente tem vendido a Cristo, figurativamente tem vendido a Cristo, ou de uma forma meio contextualizada tem vendido a Cristo. Mas você, qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Aí você vai dizer para mim: não, mas todos os discípulos amaram Jesus Cristo. Não, está lá escrito em Mateus capítulo 26 e o versículo 56, e Marcos capítulo 14, versículo 49 ao 52, que todos, nenhum e nem dois nem três, mas todos os discípulos abandonaram a Jesus Cristo quando ele foi ser preso.
Quando viram que estava realmente para ser crucificado, eles iriam matar a Cristo, eles deram pé, porque isso já estava escrito na Escritura, que todos iriam abandonar. E você? Qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Que Deus, na sua infinita graça, venha te dar N motivo em segui-lo. Seja que for proteção, por que não dizer? Seja que for pelo amor, seja pela recompensa, seja porque você é vulnerável, eu não sei qual é a sua motivação em seguir a Cristo. Mas que seja uma motivação plausível, de recompensa, de ser galardoado, por que não dizer? Uma motivação para ser galardoado, que não seja pelo interesse, que não seja só porque você vai receber, mas que seja os mesmos motivos que tiveram os discípulos do Mestre. Pedro, João, o apóstolo Paulo, evangelista Lucas, ou o diácono Lucas, escritor Lucas, doutor Lucas, Felipe, Tomé, Tiago, João Batista e tantos outros que morreram e deram a sua vida, mas não negaram a Jesus Cristo. Vou falar uma pergunta para você. Se batesse hoje um edito na terra, dizendo assim, está decretado igual em alguns países, na janela 1040, aí vocês sabem muito bem que há perseguição contra os cristãos. Se batesse um edito e falasse assim, ou vocês negam a Cristo ou morrerão. E aí, o que você preferia? Ah, não, eu vou negar porque eu tenho meu familiar para cuidar, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas uma hora, do jeito que o mundo caminha, vai acontecer. Porque isso está escrito na palavra de Deus que vai acontecer. Muitos serão salvos pela sua própria vida. E você? Qual a sua motivação em seguir a Cristo? Que Deus, na sua infinita graça, venha te abençoar. Venha dar N motivos para segui-lo. Por quê? Porque um dia nós vamos o encontrar. Que Deus venha te abençoar. Essa é uma pequena reflexão aqui do seu escritor Samuel Teodoro. Qual a sua motivação em seguir a Jesus Cristo? Mas que Deus possa, na sua infinita graça, abençoar toda a sua família, em nome de Jesus.